Olá, este é o Voz e Voto, projeto do Informativo Regional voltado às eleições 2026. E hoje nós conversaremos com Carlos Eduardo Ranzi, que é candidato a deputado federal pelo MDB. Tudo bem, Ranzi? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Alexandre. Fico muito contente de estar aqui no Informativo Regional, dando alguma entrevista a respeito do período que está se avizinhando. Muito bem, vou explicar rapidamente as nossas regras, lembrando que este debate convida todos os candidatos que têm domicílio eleitoral no Vale do Taquari. A todos eles será aplicado o mesmo questionário. E cada uma das perguntas desse questionário tem um tempo limite de resposta de até 1 minuto. Ao final, nós fazemos um rápido bloco de ping-pong com respostas mais rápidas, com limite de 10 segundos. Podemos começar? Perfeito. Muito bem. Quem é o Ranzi e o que o motivou a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados? Fui vereador em Lajeado durante 12 anos, concorri a prefeito na última eleição, tendo chegado a um número bastante expressivo de quase 20 mil votos, e isso acaba nos colocando numa posição de ser o candidato mais votado que não se elegeu no Vale do Taquari. Ou seja, existe uma confiança muito grande em cima do meu nome, e isso faz com que a gente acabe levando essa situação para todo o Vale do Taquari como uma possibilidade de chegada à Câmara de Deputados Federal. Isso é muito importante porque a gente precisa ter representação lá em Brasília. Durante a última década nós temos optado em não termos elegido alguém aqui do Vale, e isso tem trazido muito prejuízo para a nossa região. Ou seja, a gente não pode se negar de ajudar a nossa região. Quais experiências da tua trajetória o credenciam para exercer esse mandato que o senhor almeja? A gente está falando de uma candidatura ao Legislativo. Eu já fui vereador durante esses 12 anos na cidade de Lajeado, a capital aí do Vale do Taquari, e com isso a gente teve oportunidades de fazer a demonstração pública de boas legislaturas, de projetos de lei que foram muito bem aceitos pela nossa comunidade. Nós entendemos o processo legislativo e isso é bastante significativo, porque quem pretende ocupar uma vaga lá no Congresso Nacional, ela tem que entender a que está se propondo, o que ela pretende sugerir, como ela pretende votar, e eu acredito que isso seja bastante significativo. As pessoas já têm uma clara noção a respeito dos meus posicionamentos e como que eu voto os projetos de lei. Então isso, acredito que sim, seja um diferencial. Quais são hoje os principais desafios do Vale do Taquari que exigem uma atuação parlamentar? Nós temos uma dificuldade muito grande de nos entendermos como um único vale. Infelizmente, nós viemos tratando os últimos anos aí com uma parte alta e a parte baixa do Vale do Taquari. Isso tem diminuído o tamanho do vale, a gente tem cortado ele ao meio, e muito disso se faz necessário alguém que faça essa conexão entre a parte alta e a parte baixa para que nós tenhamos toda a força necessária para fazer as nossas demandas chegarem em Brasília, nossas demandas chegarem em Porto Alegre, enfim, e trazer recursos para cá. Infelizmente isso não tem acontecido e a gente tem dependido sim de algumas entidades que têm feito um esforço bastante grande, como por exemplo a Univates, a SIC, Vale do Taquari, enfim, outras entidades, buscando essa união. Mas ainda assim a gente precisa de recursos. E esses recursos, eles estão lá em Brasília. E com a nossa micro-região de Teutônia, como o senhor pode colaborar? Isso. Essa é uma das perguntas mais importantes que a gente pode ver. Nós temos não só a questão de Teutônia, mas todo o Vale do Taquari, elas têm as suas prioridades. Não adianta alguém que é candidato chegar aqui e dizer assim, eu vou fazer tal coisa. Isso vai depender muito do que cada município vai pedir. Mas eu sei que aqui em Teutônia existe uma demanda muito forte a respeito do Hospital Ouro Branco. Uma necessidade de aprimoramento do atendimento, uma necessidade de novos recursos. E é claro, quando a gente fala de deputado federal, a gente está falando de alguma coisa em torno de 40 milhões de reais em emendas individuais, sendo que metade desse valor é destinado e tem que ser destinado para a saúde. Ou seja, se nós tivermos um deputado federal que é do Vale do Taquari, é inegável que nós vamos aportar esses 20 milhões de reais, que é metade do valor, para nossa saúde, inclusive aqui de Teutônia. Lá em Brasília, como deputado federal, quais áreas em nível nacional deverão ser prioridades do teu mandato? Olha só, a gente está falando do legislativo. Tem muito projeto de lei que já existe e que não está andando. Não é uma questão de apresentar novos projetos de lei, mas sim fazer boas defesas dos projetos que estão em votação. Agora, o que a gente pode deixar bastante claro e deixar muito específico para todo mundo é que o projeto de lei que vai ser apresentado passa por 513 deputados, mais 81 senadores, mais o presidente da República. Então, se já é difícil aprovar um projeto de lei numa cidade pequena, onde tem lá 9 vereadores, você imagina quando tem os 513.
Mas o que a gente consegue fazer, de fato, é trazer recursos para a nossa região. É ser o embaixador da nossa região lá em Brasília, trazendo recursos e trazendo interesse de Brasília para cá. Em termos de propostas concretas, o que o senhor pretende levar lá para o Congresso Nacional? Nós precisamos trazer recursos, trazer dinheiro. Nós precisamos de uma coisa que tem cada vez mais sendo gritante na nossa região, que é a interconexão dos municípios. A gente sim fala das pontes, mas a gente também fala das vias. Nós precisamos de vias mais seguras, eu sei que a gente tem aqui a Via Láctea, que nos últimos anos tem sido uma situação bastante complicada, de vários acidentes que acontecem, e isso não se restringe só à parte de Teutônia. Nós precisamos das duplicações, elas são necessárias. E durante muito tempo, nós que somos um corredor de todo o estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, passa muito da produção por aqui, acabamos ficando relegados a segundo, terceiro lugar, porque nós não temos alguém que olhe por nós como primeira opção. Então, com certeza, é trazer de lá o interesse pela estrutura, ou infraestrutura do Vale do Taquari. Como o senhor pretende prestar contas e manter a transparência e o diálogo com a população, a comunidade? Esse é um assunto que me deixa absolutamente tranquilo. Desde a minha primeira legislatura, eu fui o vereador que acho que usou de maneira pioneira a internet aqui como meio de divulgação do mandato. A gente sempre fez questão de trazer nas redes sociais o que se estava votando, como se estava votando, e hoje, veja bem, para quem está nos ouvindo, as pessoas não têm noção do que está acontecendo, porque há mais de 10 anos nós temos optado em não termos alguém nos representando lá em Brasília, em Porto Alegre. Então a gente não sabe o que um deputado está fazendo, o que ele está votando, como está se posicionando. Por quê? Porque quem está sendo eleito por outras regiões e está prestando contas para as outras regiões, seja litoral, seja serra, seja as missões, seja a região sul. Mas a gente, de fato, não sabe o que está acontecendo porque nós, na última década, temos optado em não termos representatividade. Então é uma maneira absolutamente tranquila que a gente fala que a gente vai utilizar, sim, todos os canais possíveis para trazer essa transparência pública. Já nos encaminhando para o encerramento deste primeiro bloco, eu te pergunto o que diferencia a tua candidatura em relação às demais que disputam voto aqui no Vale do Taquari? Viabilidade. A viabilidade de chegar lá em Brasília. Quando a gente fala a respeito da possibilidade de alguém chegar, também tem que falar da viabilidade. Não basta simplesmente o candidato querer ser candidato, ele precisa ter voto. Eu sempre digo, não é só de esperança, fé, desejo, vontade de se eleger, mas precisa ter voto. Tem que correr atrás dessa questão. E disponibilidade para fazer isso eu tenho, vontade para fazer isso eu tenho. É um assunto que a gente tem que tratar, sim, em casa, tem que ter o apoio da família, tem que ter o apoio do partido, tem que ter o apoio de uma comunidade para chegar lá. Nós temos mais de 230, 250 mil votos válidos no Vale do Taquari. A gente acredita que, tendo alguma coisa em torno de 30%, 40% desses votos, nós conseguimos chegar lá. Então, isso é viável. E isso é um grande diferencial que tem que ser explorado nessa campanha. Hans, e agora nós vamos para o bloco de ping-pong, com respostas rápidas de até 10 segundos. Uma prioridade para o Vale do Taquari. Infraestrutura. Uma reforma ou medida que o senhor considera urgente. Fazer o recurso que está indo para outras regiões hoje, pela falta de presença, vir para o nosso Vale. Um projeto que pretende apresentar já no primeiro ano de mandato. A questão da infraestrutura, eu não tenho como deixar de falar disso. Nós precisamos trazer recursos para a interconexão dos nossos municípios. Como define o teu estilo político? Eu analiso com calma. A gente tem que ter certeza, não fazer promessa infundada. E qual legado gostaria de deixar ao término de um eventual mandato? A certeza de que a gente fez um trabalho bem feito. A gente sempre fez, e me permita só estender um pouquinho mais, mas sair do mandato com situações permanecendo depois do mandato. Obrigado, Hansi. Nós agradecemos a tua participação, agradecemos também a você que nos acompanha, lembrando que este é o Voz e Voto, projeto do Informativo Regional dedicado às eleições 2026, cujo propósito é colocar no centro do processo eleitoral o eleitor, o cidadão. Fica o convite para nos acompanhar no nosso site informativoregional.com, também nas nossas redes sociais e no nosso jornal impresso. Um abraço e até a próxima.